Podcast PVC, feito para você. Com vocês, o pai do Miguel e da Joana, 5 vezes eleito o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho, ele, Márcio Chagas da Silva. Como é que tá, gurizada? Beleza? Prazer e obrigado pelo convite, né, de fazer essa conexão Brasil-Portugal, uma conexão que acontece há mais de 500 anos, mas a gente não vai voltar 500 anos para fazer essa conexão, porque aquela que aconteceu, a gente sabe que aconteceu de uma maneira muito equivocada, muito errônea, e até hoje a gente paga os preços daquele descobrimento que não foi descobrimento, e sim uma invasão aqui no Brasil, né, pelos colonizadores portugueses, mas isso é um assunto para historiadores, e hoje nosso assunto ele vai para o futebol, que também tem muita curiosidade, muita história aí do que a gente vai debater durante esse podcast, porque não tem como desassociar, né, a história com o futebol e a política e outros elementos, porque tudo está interligado. É verdade, falou tudo aí. Muito bom começo, né, Rafael? Sim. Hoje nós chegamos a outro nível do nosso podcast. Né? Já sentiu que hoje é outro patamar, hein? Patamar de conversa. Nós vamos ter bastante assunto para destrinchar aqui, né? Bom, para os ouvintes portugueses, brasileiros e de outros países que vão nos ouvir agora. Eu vou tentar fazer uma introdução aqui, né? Porque eu sou gaúcho de Novo Hamburgo, né, sou apaixonado por futebol, então assisti muitas vezes este homem que nos fala aqui, Márcio Chagas, pela televisão. Já xingou ele? Apitando... Não, pô, eu não xingo então o árbitro. Já mentiu então. Não, eu não xingo o árbitro porque eu desde criança aprendi, né, com meu primo, que é treinador, o Pelé, é carinhosamente chamado de Pelé, né? Meu primo é treinador, então desde pequeno eu tenho convívio, né, com o futebol, e eu entendi que tem que xingar é jogador, porque é ele que comete lá, ele erra o gol, ou ele vai sofrer o gol, no caso o goleiro, né? O árbitro, ele quanto mais a gente não perceber o árbitro, melhor vai ser a atuação dele. Talvez até depois o Márcio possa falar sobre isso. Mas também erra, a árbitro erra. A árbitro também erra, irmão. Sim. Tem perdão, mas... não. Tá mesmo. Mas aí vem o caso de são 100 e poucos metros por quase 70 metros e um árbitro ali tem que cuidar de tudo, com 2 olhos iguais aos nossos, então como é que ele não vai errar? Então eu acho que é impossível não errar, então é uma profissão difícil, a gente até vai falar sobre isso. Vamos fingir que ele escapou dessa, né? Vamos fingir que você escapou dessa. Sim, mas aí eu quero então comentar, né, que o Márcio Chagas, então, ele foi árbitro aí no Rio Grande do Sul, mas apitou, né, em vários lugares, depois ele pode falar. Então, eu só queria deixar esse meu depoimento, que é um árbitro que fez um ótimo trabalho, tanto que eu falei, 5 vezes eleito o melhor do Campeonato Gaúcho, né, apitou aí jogos que a gente sabe que é muito complicado, principalmente aquele, né, e acho que eu sempre te falo, que é o maior do mundo, aquele jogo que eu te falo, é que o Yesh é torcedor de São Paulo, eu sou torcedor do Grêmio, e eu sempre falo para ele, Grenal é o maior clássico do mundo, não tem. Para ele, né, tá bom, né? Cada um puxa a brasa pro seu assado, né? Pois é. Então né, é bom sempre valorizar, principalmente nós que somos, né, do Rio Grande do Sul, então a gente está no extremo do país, tudo que acontece aqui a gente potencializa muito mais, porque os olhares normalmente ficam no centro, né? Rio, São Paulo, né, Minas, eventualmente se tem um olhar específico do Rio Grande do Sul, então a gente enaltece, mas o Clássico Grenal, né, segundo os especialistas em futebol, está incluído entre os 10 maiores clássicos mundiais, né? E aqui no Brasil, com certeza, a gente tem eu acho que valorizar o quanto esse jogo é importante, assim como São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos, e outros tantos clássicos que acontecem no país, mas por estarmos num estado tão distante, e automaticamente ter 2 times que são campeões do mundo, e aí não vamos entrar em discussão, porque
Uns dizem que o do título do Grêmio não vale, porque era uma Copa, né, a Toyota, o outro diz que o Mundial começou a partir de 2000 com a FIFA chancelando a competição, mas a gente não vai entrar no mérito disso aí, porque como a gente está no extremo sul, acho que a gente tem que enaltecer essas grandes conquistas e esses dois grandes clubes que são mundialmente conhecidos. É verdade. Para mim, o maior clássico do Brasil é Cuiabá e misto, e depois São Paulo. Acabou. Encerrado o assunto. É para mim. Mas, Márcio, só dar uma deixa aqui rapidinho. A Copa Toyota, certo? Era da Toyota. Só que também tinha, se você for ver as imagens, tinha uns caras uniformizados da FIFA. Certo? Então, é oficial, né? Entendeu? Vem os caras falando, o São Paulo tem só um Mundial, que é de 2005. Sabe? Agora virou moda. Agora, qualquer coisinha, o povo já cancela os outros, não sei o que, não sei o que. Mundial, acabou. Para mim, na minha opinião. Entendeu? Bom, né? A gente tem que respeitar as opiniões, né? Para você. Eu valorizo as duas, porque era o tipo de competição que até o ano de 2000 era considerado mundial, né? Porque era o campeão sul-americano contra o campeão europeu, automaticamente eram as maiores potências que sempre faziam as finais. Caiu esse ano, né? Porque nem o Palmeiras acabou conseguindo se classificar para a final. Então, no momento que o futebol começa a se tornar, eu acredito que globalizado, né? Ele tem um novo olhar, e aí se coloca ele como realmente mundial, porque tem os países africanos, né, tem os outros continentes que até então não eram contemplados para poder participar dessa competição. Né? Mas até o ano de 2000 era dessa maneira. Eu acho que a gente tem que valorizar, sim, os títulos que tanto Grêmio, Santos, Flamengo, os próprios títulos do São Paulo, de 92, 93, né, foram conquistados, e enaltecer também, porque acho que não dá para desmerecer e entrar numa briga que não tem nem um pouco de sentido em tentar desmerecer e desvalorizar as conquistas que aconteceram, porque o formato era dessa forma, modificou, né? Se der para botar uma estrelinha diferente ali, porque agora é mundial, porque engloba todo mundo, beleza, mas tem que enaltecer também os que ganharam até o ano de 2000. Eu também acho, perfeito. Perfeita colocação, né, Rafael? Sim, sim, e agora já entrando aí na vida do Márcio, né, o Márcio que é do mesmo ano que o Ronaldo Fenômeno, ó, já te coloquei numa moral. Como é que foi o início? É de Porto Alegre, né, é da capital. Sim, eu sou de Porto Alegre, né, inclusive agora estou mencionando, o meu primeiro jogo profissional na Série A do Campeonato Brasileiro foi Vitória e Corinthians, e tive a oportunidade de apitar um jogo do Ronaldo Nazário naquela oportunidade, foi em 2009, e teve um fato bem marcante nessa partida, porque como era a minha estreia, e aí era um jogo que relativamente não valia muita coisa, porque o Corinthians já tinha ganho a Copa do Brasil em 2009, estava jogando o Campeonato Brasileiro ali mais para se manter na primeira divisão, que já tinha garantido a participação na Libertadores de 2010, mas para mim era um jogo importante porque era a minha estreia, né? Em Salvador, na capital que eu digo, na cidade mais negra do brasileira, então tinha toda uma questão de espiritualidade, da negritude, um fator que contribuiria e muito ali para que eu me motivasse e tivesse força necessária para ter uma estreia de qualidade. E aí, durante a partida, né, aconteceu logo no começo da partida, uma chegada se eu não me engano, do Apodi, que era o lateral direito do Vitória, que jogou em tudo que foi time, e ele deu uma chegada forte no Elias na lateral, e eu apliquei o cartão amarelo no Apodi. Nisso veio o Ronaldo, né, já estava pesado, mas mesmo assim pesado, era um cara que com a bola no pé era um absurdo, né, muito bom de bola. E aí ele veio questionar, só cartão amarelo? Sim, cartão amarelo. E aí ele assim, se fosse em mim, cartão amarelo também. Aí ele assim, por isso que a arbitragem brasileira é uma vergonha. Caralho. Pô, aí eu
Aí eu fiquei engoli no seco aquilo, e fiquei com aquilo até o final do primeiro tempo, piano, né? Eu disse, pô, como é que eu vou bater boca com esse cara? Não tem como, né? É Davi Golias, não tem como. Tem certos jogadores. Não, na realidade, assim, tem certos jogadores que a arbitragem, às vezes, ela tem que engolir alguns sapos, porque não tem como bater de frente. E, além dos caras serem poderosos com seus nomes, eles têm um poder midiático e do microfone que pesa demais também nas suas entrevistas. E aí eu fiquei com aquilo guardado. Quando a gente foi pro intervalo, na volta, antes de iniciar o segundo tempo, eu vi que ele estava me olhando com um olhar meio assim de... não de desprezo, mas assim de descontentamento. E aí eu fui até ele e perguntei, o que houve, cara? Ele disse, pô, olha o cartão que tu deu. Era para ter expulsado o cara. Eu disse, olha só, meu, hoje é minha estreia no Campeonato Brasileiro. Um dia eu quero chegar no mesmo patamar que tu. Mas se um cara que nem tu, que é renomado, não me ajudar aqui dentro, quem é que vai me ajudar? E aí ele mudou e disse, não sabia e tal. Então é o seguinte, meu, se alguma coisa tu puder me ajudar na passada, na corrida aqui, tu me fala. Agora, não me deixa mal aqui ou me joga contra a torcida, contra a imprensa, fazendo gesticulação, porque senão as pessoas vão achar que quem tá mandando o jogo é tu e não eu. Sim, porque você que é autoridade, né? Exatamente. Então, ali ele entendeu, e daí no segundo tempo ele foi um super parceiro, assim, foi um cara bacana, né? No final da partida a gente se cumprimentou, agradeci o entendimento dele, porque tinha uma expectativa e uma ansiedade toda em cima do jogo, principalmente da minha parte, porque era a primeira vez que eu estava apitando um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, depois de 10 anos, porque eu tinha feito o curso em 99 e fui apitar meu primeiro jogo de Série A do Campeonato Brasileiro em 2009. Então foram 10 anos de trajetória para chegar no topo da carreira e ainda conseguir ter a sorte de apitar um jogo de um dos maiores jogadores do mundo, né, que foi o Ronaldo Nazário, assim como 1 ou 2 anos depois também apitei jogo com o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo e outros tantos caras aí que fizeram sucesso pelo mundo afora, Seedorf, inclusive eu tenho uma camisa do Seedorf guardada até hoje, porque quando eu fui receber a camisa dele no vestiário, eu não acreditei que aquela camisa entrasse nele. Então eu vou guardar para o meu filho, que tem 7 para 8 anos, de repente no meu filho vai entrar agora, porque em mim não vai entrar de jeito nenhum. Mas olha, a gente entrevistou... Entre jogador e árbitro, cara, que loucura, mano. A gente nem imagina essas coisas. Não, tem um diálogo, tem um diálogo muito forte e que a transmissão não consegue captar, né? A gente nem imagina. Óbvio que tem normalmente a imprensa capta somente aquelas ofensas que os jogadores, né, acabam cometendo e gritando a esmo, né? E perguntar, por que os árbitros não fazem nada? Porque muitas vezes esses gritos eles são de costas e o árbitro não sabe se é com ele mesmo ou se é para o adversário. Então, muitas vezes, ele não se mete para não ser o protagonista, principalmente no momento de dificuldade, onde ele não tem certeza para tomar decisão. Mas tem vários diálogos, assim. O campo de jogo eu sempre comento, principalmente com os jogadores, né? Que, para mim, é um local onde o árbitro ele tem que fazer uma permuta com os jogadores, porque o espaço é dos jogadores, não do árbitro. O árbitro ele vai conduzir a partida e vai se adequar ao que o jogo demonstra, ao que o jogo se mostrar. E não entrar querendo colocar, hoje eu vou dar 10 cartões amarelos, vou botar para a rua, vou fazer acontecer. Não, se o jogo é um jogo tecnicamente bom, o árbitro tem que se adequar àquele jogo tecnicamente bom e fazer com que esse jogo flua tranquilamente. Agora, se é um jogo que é pegado, que é mordido, que está sendo chegado, aí sim tem que ser disciplinarmente muito forte para não deixar o jogo descambar. Mas isso vai da vivência de cada um. Porque, assim, porque dentro de campo são 20 e poucas pessoas conversando, gritando, comunicando, né? E isso para destabilizar o árbitro tem que estar muito concentrado, né? E não ouvir tudo, né? Eu penso assim, entendeu? Senão você desconcentra, senão você se desconcentra, perde o ritmo do jogo, ou os jogadores começam a mandar no jogo, sabe? E se destabiliza emocionalmente também, porque daqui a pouco tu pega um jogador que é contestador o tempo inteiro, tu vai começar a levar para um lado pessoal,
e vai acabar perdendo emocionalmente, tu vai entrar no jogo daquele atleta e um jogador é o suficiente para estragar o trabalho inteiro. Então também tem que ter esse jogo de cintura, né, entender quem são as lideranças que tem dentro do campo de jogo. Muitas vezes a liderança principal não é o capitão do time, é um outro jogador. Então tem que saber quem são as lideranças e quem são os líderes bons que tu vai fazer partir e vir para o teu lado para te ajudar também daqui a pouco numa informação que tu queira passar para que esse cenário fique favorável, né, para o árbitro durante os 90 minutos ou o tempo de acréscimo que tiver também na partida. Cara, porque deve ser chato você apitar um jogo, tá lá o Diego Souza na sua cabeça, ó. Cara, maluco chato demais, mano. E outro capitão que é de boa, que quase não fala nada, é o Messi, né? Que os caras falam. O Messi não fala nada, quem chega mais é o Piqué, que chega brigando. Vou te dizer o seguinte, normalmente quem é bom de bola só joga. Quem reclama normalmente são os caras jogam, que eu falo aqui bastante no Brasil, são os pé duros, são os caras que mais reclamam são os caras que já estão cansados fisicamente e não são tão bons. Então eles têm que dar uma justificativa para o público, para o torcedor e até para a comissão técnica de que alguma coisa ele está fazendo dentro do campo de jogo, nem que seja reclamar. Caralho, que loucura, né, mano? Rafael, você perguntar uma coisa para ele e eu te interrompi, cara. Agora, eu estava lembrando, né, que o Márcio falou sobre os diálogos, e aí, em 82, a Globo chamou o Wright para colocar um microfone nele, e ele apitou só um Vasco e Flamengo, nada demais, assim, no Maracanã, nada demais. Eu quero a tua opinião, Márcio, sobre aquilo ali, se influenciou no desempenho do Wright durante o jogo, porque sabendo que tem microfone, daqui a pouco ele pode ter falado mais, não sei. Como tu já deve ter assistido essa matéria, tu percebe ali que daqui a pouco pode ter influenciado um pouco? Ou o Wright era assim e ele fez o trabalho de sempre? E como seria hoje, né, se colocasse um microfone no árbitro? Caralho. Na realidade, eram períodos completamente diferentes de arbitragem. Na época deles, né, década de 70, 80 e até a metade dos anos 90, muitos árbitros adotavam aquele tipo de postura mesmo, né, de xingar jogador, né, não se tinham tanto esse aparato. Tinha o Zico e o Roberto Dinamite em campo, né? Eram dois caras ícones do futebol brasileiro, né? E como tu falou, era Vasco e Flamengo, sabe? Maracanã, que cabia na época 200 mil pessoas. E tinha praticamente isso no jogo. E também tem a questão do ego, né? Imagina, eu vou botar um microfone de Globo, né? Eu vou fazer vai participar da transmissão, o superego, entrou o ego, superego, o hiperego, o ultraego, entrou tudo. Né? Eu vou mostrar quem eu sou, independente do que as pessoas vão avaliar depois. Então, a minha maneira de conduzir a partida é assim, é desmerecendo, é xingando, né, colocando o jogador num patamar completamente diferente do meu, fica na tua, que eu apito o meu jogo, e hoje não tem como fazer mais isso, né, porque com esse aparato de câmeras que se tem, é como se fosse um Big Brother, cara. Se o cara mandar um jogador longe, né, ele vai cair no STJD, no STJD, e pode tomar uma punição severa. Por mais que a gente sabe que o STJD no Brasil, né, não serve para nada. Assim como STF e outras tantas coisas aí também a gente contesta bastante. Mas deveria ser um órgão que fosse sério, né, principalmente para punição de vários casos que a gente vê que acontece aí pelo país e muitas vezes eles se tornam e acabam em pizza, como tradicionalmente a gente fala. Mas eu nunca fui adepto daquele tipo de postura, não. Eu sempre fui o mais parceiro e amigo dos jogadores, né? Eu sempre tive um diálogo franco com os caras, na boa, mas nunca mandei jogador longe, nunca desmereci o trabalho, independente da sua equipe, independente da sua categoria. Porque eu aprendi que esse jogador, que hoje eu apito que tem 15, 16 anos, mais adiante, quando ele tiver 20 e eu tiver no profissional, se ele tiver uma boa lembrança da minha educação com ele, da condução, como eu tive durante o período em que ele jogava nas categorias de base, ele vai ser respeitoso e educado comigo também. Então, é uma coisa que
tu tem que pensar adiante, não dá para ser única e exclusivamente daquele momento. Mas o Wright foi um ícone na arbitragem, né? Inclusive foi para a Copa de 1990, só não foi para a final porque foi uma exigência, se eu não me engano, da Alemanha, que já havia perdido 2 finais com árbitros brasileiros apitando. Uma foi o Arnaldo em 82 e a outra foi o Romualdo Arpifilho em 86. Em 82 perdeu para a Itália e em 86 perdeu para a Argentina. E aí, quando teve a possibilidade do terceira final seguida, que foi contra a Argentina, de novo em 90, e se teve a especulação de colocar o Reich, a Alemanha vetou qualquer possibilidade, e aí foi um outro árbitro, e a Alemanha acabou ganhando ainda com um pênalti contestado, no mínimo contestado. Ai, ai, ai. Valeu Verdade. a pressão dos alemães. Sim. Fala uma coisa para você, Márcio. Falando já desse árbitro aí, que é ícone do Brasil, né? Qual que é o seu ídolo na arbitragem? É o Wright ou o Colina? O Colina, né? Que eu peguei, eu achei mais da minha época. Né? Mas assim, um cara pela feiura dele, né? Não por ele conduzir a partida. Mas na minha época mesmo, assim, de árbitro, que eu fiz o curso em 99 e atuei até 2014, o cara que eu mais me inspirava era no Paulo César Oliveira, né? Pelo fato de ser um árbitro novo e por ser um árbitro negro, que era um dos poucos que tinha apitando o Campeonato Brasileiro. Então, me chamou muito a atenção, porque na época eu tinha 22 para 23 anos quando eu fiz o curso, e naquele ano ele tinha 26 anos e foi o árbitro mais jovem do Brasil a entrar no quadro da FIFA com 26 anos. E aí eu ficava assim, pô, 26 anos, eu quero ser que nem esse cara. Óbvio que eu não ia em 3 anos conseguir chegar naquele patamar, mas que fosse 8, poderia entrar também num quadro internacional, mas isso é assunto para mais adiante, porque isso aí bateu na trave, eu cheguei aspirante, não consegui chegar no internacional, e aí eu comecei a entender algumas coisas que pesavam, que não seria somente a questão de campo, mas também uma questão de política e bons relacionamentos fora dos gramados, que não iria me levar adiante somente as minhas qualificações dentro do campo de jogo, porque tinham outros elementos que pesavam muito mais. Então, quer dizer que essas pessoas, esses árbitros que foram além, eles tiveram que abrir mão de algumas coisas para agradar outros e chegar num patamar tão grande assim? Você acha que é possível isso? No Brasil, infelizmente, tem uma questão que é a questão política, que pesa bastante em tudo. É o famoso QI. Né? Então, eu não tinha nenhum QI, o meu único QI era entrar no campo e apitar o jogo e fim de papo. Eu nunca fui bem relacionado com nenhum deputado, com nenhum governador, com nenhum senador, né? E muitos árbitros sempre se articularam politicamente muito bem nesse sentido. Não digo que todos chegaram porque tiveram padrinhos, mas alguns chegaram porque tinham padrinhos muito fortes nacionalmente. Oi? Costa quente, costa larga. Exatamente. Então, o Brasil, sendo o Brasil há mais de 500 anos, e a gente já sabe como é que funciona a história. Nada mudou. Nada mudou. Mas se acabou o tempo, tem que acabar também. Aí eu vou ter que ser justo aqui. Acabou. Mas é o seguinte, quando sobe o acréscimo, essa aí é meio aulinha. Subiu 5 minutos, 5 minutos é o tempo mínimo. Ele pode ser acrescentado. Não quer dizer que chegou nos 50, tem que acabar. Pode ser 50 mais 1 minuto, até chegar nos 51, tá dentro dos 50. Até porque não tem como botar na placa lá, ou dar 5 minutos e 30 segundos. Não. Dentro dos 50 tá, os 51 e os 50 59. Quando então, chegar... isso aí. Caralho, que exatamente. Da hora. Tá bom, Márcio. Feito, moçada. Só que tem uma coisa para te falar antes, um recado. Ontem nós entrevistamos o Leocir. Leocir, o nome dele? É que muito Leocir da Lastra, isso aí. Sim, e ele manda um abraço para você.
Ele gosta Gente muito. finíssima, cara batalhador aí, um dos treinadores que já fez excelentes trabalhos pelo interior do estado. No meu entendimento, poderia ter tido oportunidade em algum time da dupla, mas infelizmente santo de casa não faz milagre, né? É aquele cara que vai continuar rodando pelo interior, fazendo belos trabalhos, mas infelizmente eu acho que ele não vai ter uma oportunidade, mas deveria ter uma oportunidade sim, de passar tanto pelo Grêmio como pelo Internacional, um Caxias, um Juventude, assim, clubes que acho que são do estofo da competência dele. Eu também deixo um abração aqui para ele, é um cara que eu tenho a maior admiração, batalhador, porque trabalhar no interior não é fácil. Não é fácil. Mas, ó, Então, Márcio, muito obrigado. Então, esse é o nosso projeto aí de podcast, tá bem? Muito obrigado. Beleza. Um abraço. Valeu, um abração. Até mais. até mais. Obrigado. Bom dia. Falou. Valeu.